Bom, pessoal, voltando aqui agora para nós iniciarmos efetivamente o nosso curso sobre novo CPC e reflexos no processo do trabalho, analisando o nosso primeiro tema aqui. Vamos ver uma primeira norma que o TST, por meio da Instrução Normativa 39 de 2006, diz ser aplicável. É o artigo 76 do novo CPC. Que traz o artigo 76, qual é o instituto que o mesmo disciplina que será aplicável ao processo do trabalho. Vamos aqui, destaque, o nome do instituto a ser aplicável é o saneamento da incapacidade processual ou defeito de representação. Artigo 76 do CPC de 2015. No processo do trabalho, a tendência é de nós termos uma maior utilização em relação a defeito de representação, que seria, por exemplo, a prática de um ato sem procuração. Quando, por exemplo, eu tenho interposição de um recurso sem procuração, eu gero um defeito de representação que, pelo artigo 76 que nós vamos ler agora, pode ser corrigido. Olha o que acontece, galera. A grande novidade que a gente vai perceber aqui é a possibilidade de nós corrigirmos esse defeito em grau recursal. Porque até nós permitimos no processo do trabalho essa correção, esse saneamento, essa regularização no primeiro grau de jurisdição. Esse não era um grande problema, mesmo porque no processo do trabalho nós trabalhamos com o jus postulandi. A grande questão no processo do trabalho era a regularização em grau recursal. Então nós vamos ver que essa que será a grande modificação, esse que é o ponto principal do artigo 76 do novo CPC. Vamos dar uma lida aqui no artigo 76. Olha o que ele diz. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. O juiz suspenderá o processo, ou seja, nós não teremos a realização de atos processuais. Eu suspendo, eu paraliso o processo, porque não serão realizados atos processuais. Nós não teremos a realização de atos processuais. Por que nós não teremos a realização dos atos processuais? Por que nessa hipótese há aqui a suspensão do processo? Galera, a suspensão do processo, a não realização de atos processuais entra aqui como uma medida de economia processual. Porque olha o que acontece. Eu tenho um defeito no processo. Eu vejo que no processo existe um defeito que está relacionado à representação, que está relacionado à incapacidade. Há um defeito. Eu quero corrigir esse defeito. Mas percebam que se o processo continuasse a ser realizado, novos atos processuais seriam feitos num processo que tem defeito. E haveria a possibilidade desse defeito, desse vício, dessa nulidade se espalhar em relação aos novos atos processuais. Então, por que permitir a prática de atos processuais novos se temos esse risco? A ideia no processo é não arriscar. Nós não vamos arriscar tempo e dinheiro. Então, vamos parar tudo. Vamos suspender o processo, parar o processo e conceder um prazo para que a parte resolva aquele problema. Que prazo é esse? Um prazo razoável. Quando eu falo num prazo razoável, quando o legislador traz essa ideia de que o prazo a ser fixado será razoável, o legislador está dizendo o seguinte: nós vamos criar um prazo judicial. É o juiz que vai definir no caso concreto, vendo a complexidade do processo, vendo a complexidade do próprio ato a ser corrigido. Ele, observando essa complexidade, é que vai fixar o prazo. Então, a ideia aqui é que eu não tenho um prazo já fixo. Se você encontrar numa prova de processo do trabalho
falando que o juiz concederá o prazo de 5 dias, 48 horas, 10 dias, algum prazo assim, está errado. Vai ser uma pegadinha, porque nós não podemos dizer desde logo qual é o prazo que vai ser concedido para a correção daquele vício. Nada disso. É um prazo razoável, porque nós temos aqui um prazo judicial. Então, fixo um prazo judicial de acordo com a complexidade do processo, do ato, para que o vício seja sanado. Agora, vamos lá. Parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator. Então, essa daqui que é a novidade, que é o que não era permitido pelo TST e agora será, já que o próprio TST disse ser aplicável esse dispositivo. Nós não tínhamos até o novo CPC a possibilidade de corrigir defeitos de representação em grau recursal. Agora, nós temos aqui o parágrafo 2º. Então, interpus o recurso sem procuração. O que o juiz vai fazer? Bruno, X dias para trazer a procuração para corrigir o problema. Claro, galera, que eu posso ficar inerte, eu posso ser omisso e não juntar aquela procuração, não corrigir o vício apesar do juiz ter concedido o prazo. O que vai acontecer numa situação dessa? Qual vai ser o entendimento aqui? Nós vamos ter a inadmissibilidade do recurso, que é a ideia de que o juiz não conhecerá o recurso, não admitirá o recurso, se a providência couber ao recorrente. Então, o que acontece? Eu estou interpondo o recurso, eu recorri, sem procuração. Juiz, Bruno, junte a procuração no recurso que você interpôs. Não juntei, o meu recurso não será conhecido, não será admitido, ou seja, não passará no juízo de admissibilidade. Nós teremos aqui, juízo, vamos anotar isso daqui, nós teremos juízo negativo de admissibilidade, na primeira hipótese. Agora, eu também posso ter o desentranhamento das contrarrazões. O que é o desentranhamento das contrarrazões? Eu vou retirar do processo as contrarrazões. Se a providência couber ao recorrido, desentranhar as contrarrazões é retirar do processo. Estavam as contrarrazões do processo, eu vou desentranhá-las, vou retirá-las. Por quê? Porque o recorrido, ao ser intimado para apresentar contrarrazões, juntou as contrarrazões e não trouxe a procuração. O juiz recorrido, traga a sua procuração em X dias, não trouxe. Então, eu tenho um defeito de representação agora sob a ótica do recorrido. Então, eu retiro a peça que ele protocolou, que é realmente as contrarrazões, ok? Que são as contrarrazões, melhor dizendo. Perfeito, galera? Então, posso ter aqui num prazo judicial a correção do vício em grau recursal, se era o recorrente que devia juntar, regularizar a representação, o recurso dele vai ser inadmitido. Se era o recorrido que tinha que regularizar, as contrarrazões dele serão desentranhadas se tiverem sido apresentadas. A gente sabe que contrarrazões, elas não obrigatoriamente têm que ser apresentadas, mas se foram, serão retiradas dos autos desentranhadas. Ok, galera? Mais sobre isso, olha o que eu coloquei aqui para a gente. Entendimento anterior do TST, a súmula 383. O que a súmula 383, qual é a redação da súmula 383? Olha como ela já falava aqui. É inadmissível em instância recursal o oferecimento tardio da procuração nos termos do artigo 37 do CPC, que é o 37 do CPC antigo, ainda que mediante protesto por posterior juntada, já que a interposição do recurso não pode ser reputado ato urgente.
Inadmissível na fase recursal a regularização de representação na forma do artigo 13, cuja aplicação se restringe ao juízo de primeiro grau. Ou seja, olha, ele já começava falando, em instância recursal não cabe, é inadmissível, não cabe essa regularização. E é exatamente contrário ao que traz o 76, parágrafo 2º do CPC de 2015. Então, qual vai ser a tendência aqui do TST? Cancelar ou modificar a súmula 383. Porque hoje ela não se mostra adequada à luz do artigo 76, que o próprio TST, na instrução normativa, disse ser aplicável. Ok, meus amigos? Seguindo aqui para um próximo instituto, o que nós temos aqui, ó? Honorários advocatícios de sucumbência. Nós já tivemos em março a alteração da súmula 219. Então, a súmula 219 que vivia, né, sendo alterada, toda hora era alterada sob honorários de sucumbência, já foi alterada novamente para se adequar ao CPC de 2015, porque querendo ou não, a situação do dia a dia que poderia gerar uma série de recursos dos advogados buscando os seus honorários de sucumbência. Então o TST foi lá, correu e já alterou. Como eu falei para vocês, há uma tendência aqui de nós ficarmos 2015, 2016, 2017 modificando súmulas OJs em virtude do CPC de 2015. Então isso já começou no ano de 2016, vai continuar no ano de 2017, vai ser algo realmente normal. Toda semana a gente vai ter uma súmula alterada, uma OJ alterada. A primeira delas foi aqui a súmula 219. O que nós tivemos aqui de alteração interessante, importante em março de 2016? Não há mais o limite de 15% para os honorários advocatícios de sucumbência. Quando a súmula fala de honorários de sucumbência, são os honorários devidos ao sindicato. Não há mais o limite de 15%. Se você pegasse ali a súmula 219 antes de março, você ia perceber que ela falava no máximo de 15%. Não tem mais não. Agora nós vamos para os percentuais do CPC. O CPC fala de 10 a 20. Então hoje na Justiça do Trabalho eu posso ter a condenação da empresa ao pagamento de até 20% de honorários de sucumbência para o sindicato. Ou seja, aumentou ali o valor dos honorários de sucumbência para o sindicato. Esqueçam 15%. Leia hoje o inciso 1º da súmula 219 que você não vai ver mais essa limitação. E você vai ver nos incisos dela uma série de menções aos artigos do novo CPC. Então, hoje vamos aplicar os percentuais do CPC, que podem ser de 10% a 20%, ok? Continuam sendo requisitos da condenação. Isso daqui não mudou, não. Continuam sendo requisitos da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. A assistência judiciária gratuita, que é prestada pelo sindicato. Então, a gente continua atrelado àquela ideia de que advogado particular não recebe honorários de sucumbência, que o juiz não vai condenar por sentença ao pagamento de honorários de sucumbência para o advogado privado, particular. A gente continua com essa ideia. É o sindicato que vai receber os honorários, porque ele presta assistência judiciária gratuita. Então, continuamos com isso daqui. E continuamos exigindo o requisito financeiro de receber até 2 salários mínimos ou ter uma incapacidade financeira de arcar com os custos do processo. Pode ser que eu receba 3, 4, 5 salários mínimos e continue sem ter condições de arcar com os custos do processo. O camarada recebe 5 salários mínimos, como é que não tem dinheiro para pagar as custas do processo? O camarada tem uma penca de filhos, então ele pode declarar essa hipossuficiência. Ok, pessoal? Depois, nós temos aqui a ação
rescisória. A súmula deixa claro o seguinte, que na ação rescisória e nas lides que não derivem da relação de emprego, nós vamos aplicar alguns artigos do CPC, que são artigos que tratam dos honorários de sucumbência. Na ação rescisória e nas lides que não derivem da relação de emprego, nós aplicamos o CPC. Por quê? Porque, galera, a ação rescisória, depois nós vamos estudar, a ação rescisória é mais processo civil que processo de trabalho. Praticamente de processo do trabalho eu tenho aqui a competência da Justiça do Trabalho e alguns poucos entendimentos. Na maioria o que eu tenho é a aplicação do CPC. Sempre foi assim e continua sendo assim. Porque se você abrir a sua CLT e procurar sobre a ação rescisória, vai ter um artigo só. O artigo 836 que prevê a possibilidade de eu utilizar a rescisória. Só. Não tem mais nada sobre ação rescisória na CLT. Então, se é tudo CPC, vamos aplicar ali as normas de honorários de sucumbência do CPC. Também nas lides que não derivem da relação de emprego, que eram aquelas ações ajuizadas na Justiça Comum antes da emenda 45 e que por força dessa emenda, por força da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, vieram aqui para a gente, ok? Depois, ainda sobre honorários, olha o que acontece. Sobre esses dispositivos do novo CPC que são aplicáveis. A própria súmula 219 fala nos artigos 85, 86, 87 e 90. O que diz cada um desses artigos? Qual que é a ideia que nós temos em cada um deles? 85. Haverá condenação a cada recurso interposto. Então, por exemplo, numa ação rescisória, vou lá, a ação rescisória foi julgada improcedente, recorri, perdi no recurso, honorário de sucumbência de novo. Interpus outro recurso, perdi de novo, honorário de sucumbência de novo. Eu tenho a condenação ao pagamento de honorário de sucumbência a cada recurso interposto. Cada recurso que você interpõe e perde, mais uma pancada ali, mais uma condenação em honorários de sucumbência. É assim mesmo, o novo CPC é cruel nessa parte de sucumbência para quem perde. Então, antes de interpor recurso, pense bem. Vou ter que fazer depósito recursal, vou ser condenado ao pagamento de sucumbência de novo. Então, vamos tomar cuidado. Essa é a ideia do artigo 85. Depois, o artigo 86, ele fala na condenação proporcional quando houver sucumbência recíproca. Então, se houver sucumbência recíproca, a condenação será proporcional. Eu estava pedindo lá 100 mil reais, consigo 30 mil reais, houve uma sucumbência recíproca, eu vou analisar essa proporcionalidade para condenar de forma proporcional. Essa daqui é uma novidade do artigo 86 que se aplica ao processo do trabalho. Se tiver litisconsórcio, condenação será proporcional aos litisconsortes. Então, o artigo 87 fala na proporcionalidade quando houver litisconsórcio. O artigo 90 fala o seguinte, que na desistência, na renúncia e no reconhecimento jurídico do pedido, os honorários serão devidos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Eu fui lá, ajuizei, por exemplo, uma ação rescisória, desisti dela. Eu fui lá, ajuizei uma ação, renunciei ao direito sobre que se funda a ação. Eu fui lá, ajuizei a ação, você reconheceu juridicamente o meu pedido. A parte que desistir, paga honorários. A parte que renunciar, paga honorários. A parte, o réu que reconhecer juridicamente o pedido do autor, paga os honorários. Ou seja, nessas situações excepcionais vinculadas a uma das partes, é essa parte que vai pagar os honorários de sucumbência. Perfeito, galera? Seguindo aqui. Fazenda pública, último ponto aqui sobre honorários de sucumbência. Fazenda pública, nós temos aqui no artigo 85 regras diferenciadas sobre os valores. Olha o que acontece, o parágrafo 3º fala na condenação da fazenda pública
ao pagamento de honorários de sucumbência, mas traz um percentual razoável. Vejam que, em regra geral, quando eu estou falando de particulares, eu caio ali de 10% a 20%. O juiz pode fixar de 10% a 20%. Para a Fazenda Pública, esse parágrafo 3º do artigo 85 trouxe percentuais razoáveis, dependendo do valor da condenação. Dependendo do valor da condenação, o percentual pode ir de 1% a 20%. Se você pegar o parágrafo 3º, é como se tivesse uma tabela, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, é como se fosse assim. Você vai fazendo uma tabela chegando até 20%. Então, para a Fazenda Pública, ela pode ser condenada a pagar 1% de honorários de sucumbência, pode ser condenada a até 20%. Levou-se em consideração o valor da condenação para se definir o percentual dos honorários de sucumbência. Perfeito, galera? Mais um ponto agora, vamos falar sobre um novo instituto, realmente um novo instituto no CPC, que vai ser aplicável aqui ao processo do trabalho, que é o amicus curiae. Amicus curiae nós vamos colocar que é o amigo da corte, amigo da justiça, amigo do tribunal. Deixa eu escrever que a letra ficou horrível, já é horrível, então amigo da corte. Por que amigo da corte, do tribunal, da justiça? Porque ele ajuda a julgar. É alguém que ajuda o tribunal a decidir, a julgar com mais técnica, com mais conhecimento. Olha o que acontece. Como eu falei lá atrás, na aula de apresentação, o amicus curiae, ele sempre foi ali mais presente no controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo foi lá decidir sobre o aborto do anencéfalo. Aí havia aquela dúvida sobre que momento que a gente vai considerar que existe vida. Tem vida desde quando? Pô, isso é uma questão mais médica do que jurídica. Eu, jurista, eu, ministro do Supremo, preciso de uma análise técnica de alguém que conheça tecnicamente o assunto para dizer quando que começa a vida, para saber se há viabilidade ou não daquele feto. Aí o que acontece? Vêm os médicos, vêm instituições que conhecem da matéria para expor. Então eu, ministro do Supremo, ficava ouvindo ali aquela exposição, queria me ajudar a julgar. Por isso que aquele pessoal que ia levar as informações técnicas, eles eram chamados de amigos da corte. Eles estão me ajudando, eles são amicus curiae. Esse amicus curiae que estava previsto ali no controle concentrado de constitucionalidade veio para o CPC, vai ser aplicável ao processo do trabalho, nos termos da Instrução Normativa 39 de 2016, podendo ser utilizado aqui em qualquer grau de jurisdição. Qual que é a previsão legal dele? Vamos aqui, vamos ler o artigo, inclusive, o artigo 138 do CPC de 2015. Vamos ler aqui o dispositivo, o artigo 138. Olha o que ele diz. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Então, eu poderei solicitar ou admitir a participação dessas pessoas que vão trazer aqui dados técnicos, vão ajudar a julgar, porque aquela decisão vai ter repercussão social, porque aquela decisão ela tem que ser mais técnica até do que jurídica, porque eu tenho um tema bem específico.
Então, quero ouvir aqui, quero democratizar a minha decisão, esse é um ponto importante. Quero tornar a decisão mais democrática ao ouvir ali a sociedade. Eu quero ouvir, saber o que a sociedade entende, o que a sociedade almeja para tornar a decisão mais democrática possível. Qual que é um ponto importante aqui? O que nós temos que, inclusive, o próprio TST já começou a utilizar, vou falar disso aqui para vocês. O Instituto, ele é tão importante nessa ideia de democratizar a decisão, ele é tão importante nessa ideia de democratizar a decisão, que o próprio TST já está utilizando. Salvo engano, no dia 26 de abril, vá lá no site do TST, no dia 26 de abril, foi noticiado que o TST divulgou um edital chamando aqui nesses 15 dias do artigo 138, quem quiser se manifestar num determinado processo que trata da exigência de antecedentes criminais para contratação. Esse é o tema que vai ser discutido. Será que o empregador pode exigir antecedentes criminais para a contratação? Sim ou não? Antes do Tribunal Superior do Trabalho decidir, ele quer ouvir aqui a sociedade para dizer, pode exigir sim, não pode exigir o antecedente criminal, o atestado de antecedentes criminais, pode exigir em algumas situações. Então vejam que essa seria a figura aqui do amicus curiae. Aí, digamos que eu tenho ali uma instituição, tenha o Bruno que queira levar a sua experiência, queira levar o seu conhecimento técnico, eu sou um pesquisador na área de proteção ao empregado, eu quero lá, vou atender a esse edital, vou fazer a minha inscrição, vou participar como amicus curiae. Perfeito? Agora, o que eu vou poder aqui realizar? Como eu havia falado, isso tem cabimento em qualquer grau de jurisdição. O TST foi o primeiro a utilizar, mas isso pode ocorrer em varas do trabalho, TRTs, TST, qualquer instância suprema, qualquer tribunal, qualquer órgão jurisdicional. Mas o que eu posso fazer? Quais são os atos que eu posso realizar na medida em que sou amicus curiae, que participo ali da decisão? Vamos lá, O que eu posso fazer? Será que eu posso interpor recursos? Regra geral, não. Regra geral, não. O que nós temos no parágrafo primeiro é que apenas os embargos de declaração que eu posso opor. Então, se disser que o amicus curiae possui legitimidade recursal, está errado. Parágrafo 1º do 138 já diz logo, não cabe aqui interposição de recurso. O amicus curiae não possui legitimidade recursal. Apenas em relação aos embargos de declaração que será possível a sua oposição. É o único recurso, é bem restrito mesmo, é o único recurso em que nós temos essa possibilidade, ok? O ingresso do amicus curiae, galera, pode ser espontâneo ou provocado. Pode ser que, no caso, no nosso exemplo, o TST chame, ou em outro processo, eu, Bruno, peticione ao juiz falando, eu gostaria de participar como amicus curiae. Eu me apresento, eu quero participar de forma espontânea. Ou então eu posso ser chamado, convocado pelo tribunal. O que eu vou poder... Opa, apertei o botão errado. O que eu vou poder realizar? Eu vou poder peticionar, vou poder falar no dia do julgamento, galera. Isso quem vai definir é o relator. É o relator que faz essa definição. É ele, relator, que vai dizer quais são os poderes, o juiz ou o relator, porque, na verdade, pode ser tanto no primeiro grau quanto no tribunal. Então, é o juiz ou o relator, nos termos do parágrafo 2º, que vão definir quais são os poderes do amicus curiae. Eu vou poder peticionar, eu vou
poder me manifestar no dia do julgamento, o que eu posso fazer, posso juntar documentos, não posso, relator, juiz, que vão definir. Perfeito? Daqui a pouquinho eu volto, um abração, tchau, tchau.